Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui realizando este trabalho. Para que possamos iniciar, faremos uma prece. Senhor, meu Pai, em todos os lares, a presença do amado Jesus, cheio de luz, levando o seu amor e a sua paz. Aqui, que eu possa contar com a presença do amigo espiritual, me inspirando-nos. Que assim seja, Erasmo Gurgel possa atuar. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós iniciamos com o livro Os Quatro Sermões de Jesus, quando Paulo Alves Godoy nos afirma que o sermão da montanha ou das bem-aventuranças foi proferido no monte, teve caráter coletivo, ou seja, foi proferido a todas as pessoas que seguiam Jesus. Jesus faz promessas aos sofredores de todos os matizes, informa que eles seriam consolados. Ele diz que ninguém existe por mero acaso, que a providência divina preside a destinação dos homens e atende suas necessidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito temos os humildes. Jesus então quer dizer que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Para ser admitido no reino dos céus, deveria ter humildade e simplicidade de coração. A humildade, que é a virtude que nos aproxima de Deus, enquanto o orgulho é o vício que dele nos afasta, é a revolta contra Deus. Kardec nos explica que existem homens que têm a opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham para as coisas de Deus como sendo indignas para merecer sua atenção. Preocupados com suas vaidades, não podem se elevar a Deus. Eles recusam a admitir o mundo invisível, porque se revoltam contra a ideia de algo que está acima deles. Mas Deus não recebe da mesma forma um e outro, porque Deus é justo. Ele não vai receber da mesma forma aquele que desconhece a sua majestade e aquele que foi humilde às suas leis. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 5, os discípulos questionam: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus diz: se não se converterem e não se tornarem como crianças, não entrarão no reino dos céus. Vocês devem se transformarem, vocês devem se tornar pequenos como esta criança, e aí serão grandiosos e maiores no reino dos céus. Kardec ainda continua afirmando que o princípio de humildade é condição essencial aos eleitos do Senhor. Os maiores, eles não têm pretensão alguma de superioridade ou então de infalibilidade. É o mesmo que dizer: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servidor. Ou então dizer: todo aquele que se rebaixa será elevado, e o que se eleva será rebaixado. Kardec ainda nos explica que aquele que é grande no mundo dos espíritos foi pequeno na terra e poderá levar para o céu aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, que são as suas virtudes. Já os maiores, os poderosos na terra, eles não conseguirão levar aquilo que fez a sua grandeza na terra, que são os seus títulos, a sua fortuna. Eles chegam no céu desprovidos de tudo. Ainda temos constatação de que, com as reencarnações sucessivas, nós encontramos a justiça de Deus, porque aquelas pessoas que tiveram posições mais elevadas nesta reencarnação
poderão ter a última posição na reencarnação seguinte, se foram dominados por ambição e por orgulho. Ainda um outro trecho, o trecho do Evangelho de Mateus, novamente, capítulo 11, versículo 25, quando Jesus diz: rendo glórias, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por ter ocultado estas coisas aos sábios e prudentes e ter revelado aos simples e pequenos. Desta maneira, nós sabemos que os humildes são aqueles que se humilham a Deus. Eles não se creem superiores aos outros. Mas os orgulhosos, eles tratam Deus de igual para igual, quando não o negam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Deus os deixa livres para procurar os segredos da terra, enquanto revela os segredos do céu aos simples e humildes. Da mesma forma, os grandes segredos do Espiritismo, tudo isso que nos é revelado através dos Espíritos, e os incrédulos se questionam por que os Espíritos não se esforçam para convencê-los. Mas os Espíritos, eles se dedicam, eles estão sempre em volta daqueles que desejam receber as informações do mundo espiritual com boa vontade e humildade. Erasmo Gurgel afirma que existem incrédulos em toda parte. Incrédulos, mesmo nos campos religiosos, que leem a Bíblia, que sabem de tantas coisas do mundo espiritual. Não estão ligados a esta ou aquela religião. O incrédulo é aquele que até conhece as passagens do Evangelho, muitas vezes de cor e salteado. São aqueles que recebem e ouvem as instruções dos Espíritos, mas eles, de fato, não absorveram Jesus no íntimo. Eles não aceitaram realmente a Deus com submissão. Incrédulos são aqueles que acreditam que podem manipular isso ou aquilo, que podem se recusar a receber determinadas comunicações. Muitas vezes estes incrédulos dão atenção aos obsessores, falam do mundo das trevas, mas quantas vezes se admiraram com o poder dos espíritos bondosos? Quantas vezes descortinaram a visão, tirando o seu orgulho e perceberam na imensidade de espíritos do bem que fazem um trabalho incessante para nos conduzir no trabalho do Senhor. Erasmo diz isso. Nós devemos estar atentos, porque existem muitos que veem, ouvem, sentem os espíritos em toda a parte, mas se recusam a admitir que o mundo espiritual fala conosco o tempo todo. Portanto, o poder de Deus, ele brilha nas pequenas e nas grandes coisas. Mas, muitas vezes, o homem está cego e ele não consegue ver. Muitos precisam passar pelas angústias da vida para reconhecer o poder de Deus e não o mero acaso. Mas Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, eles não precisam se curvar, se submeter a tudo isso para convencê-los. Os incrédulos, eles não conseguem ver o poder de Deus, eles se recusam a reconhecer a verdade, porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender e o coração para sentir a verdade. De fato, neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos ler que o orgulho é a catarata que obscurece a visão. É preciso tratar a causa do mal, ou seja, o orgulho. Mas Deus não abandona seus filhos, porque Ele sabe que um dia
eles conseguirão enxergar tudo isso e retornarão para os braços do Pai, como o filho pródigo. A humildade, ela iguala os homens. Ela permite que os homens se vejam como verdadeiros irmãos. Permite que eles se auxiliem o tempo todo e, desta maneira, sejam conduzidos ao bem. E é quando nós temos uma informação: façam o bem com humildade, sejam verdadeiros cristãos e não duvidem da bondade de Deus, que nos dá provas diárias do seu amor por nós. Esta mensagem foi deixada por Lacordaire, em Constantina, no ano de 1863. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius fala sobre os humildes de coração e explica que existem muitas pessoas que têm imagem de humildade. São humildes nas posses, nos trajes, mas não são humildes de espírito. Pessoas que têm gestos e palavras de afeto e humildade, mas não escondem a soberba do seu coração. A verdadeira humildade, como todas as virtudes, vem do íntimo. E ainda faz uma comparação, dizendo que a moral cristã, em muitos, não ultrapassa o entendimento mental, não chega no sentimento. Aquele que é humilde, ele reconhece que ignora, está sempre pronto para assimilar novos conhecimentos. Um livro que achei interessantíssimo para a palestra de hoje, Pensamento e Vida, sempre Emmanuel. Ele nos afirma que a humildade é o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. E quando o homem tem ausência de humildade, faz surgir orgulho, egoísmo, vaidade. Consequentemente, geram as discórdias e as guerras. O homem, ele se sente proprietário dos bens ao seu redor. Bens temos de coisas e pessoas, e ele se recusa a ter realidade da vida. Quando esta pessoa, com o espírito de posse, ele deseja alguma coisa ou alguém e ele não pode ter, ele se desespera, ele começa a ter tensão psíquica, que gera síndromes como a depressão e todos os problemas emocionais. Isso incentiva os conflitos passionais, a loucura nos conflitos passionais, o que pode nos explicar perfeitamente o número de feminicídios que ocorreram recentemente e ainda ocorrem no nosso país. Mas aquele que tem a humildade, ele aceita trabalhar e servir em benefício de todos. E apoia a renovação para o bem. Significa retratar em si e projetar para todos esta vontade de fazer o bem como uma tarefa de amor. Ainda outro livro Espiritismo e Reforma Íntima, Rino Curti usa a frase de Emmanuel e ainda consegue melhorá-la. Ele diz que aquele que retrata em si esta virtude da humildade aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos. Ele fala que a humildade, nós podemos distingui-la por 3 características principais: desapego pelos bens materiais, a necessidade de trabalho e aprendizado e servir no bem comum. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Jesus nos trouxe este trecho das bem-aventuranças, quando ele falava aos sofredores de todos os tipos, e neste momento nós estamos passando por uma situação tão delicada no mundo todo. O sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, é atemporal. Ele pode ser
colocado em todos os tempos da humanidade, em todas as épocas onde os homens sofreram deveras. Jesus, que diz para nós que os sofredores eles serão consolados e que a providência divina cuida de nós. Ninguém está desamparado. Nós pensemos que neste momento existem inúmeras pessoas que estão passando fome, frio, tantos desesperos, pessoas que acreditam que a morte é um fim libertador. Não têm consciência de que apenas o corpo físico pode ser destruído. Acredita que o seu sofrimento na terra é tão terrível que é melhor morrer. Pessoas que estão sendo abandonadas nos lares porque outros têm medo de morrer. Uns têm medo da vida, outros têm medo da morte. E você que se considera humilde, você que é aquela pessoa que é desapegado dos bens materiais, você faz a caridade material e moral. Você que tem a certeza que precisa trabalhar pelo seu progresso material, moral, espiritual. Você que sabe que precisa aprender, assimilar novos conhecimentos para progredir e auxiliar todos os que estão ao seu redor. Você também sabe que precisa servir no bem comum para que a humanidade progrida. Você pode atuar neste momento, lembrando que se existe uma equipe espiritual tão gigantesca, que pode inspirar todos nós no sonho, ou mesmo quando estamos lendo o Evangelho, quando serenamos o pensamento, meditamos, nós somos alertados por eles. Podem ter a certeza, meus irmãos, os bons espíritos colocam no nosso caminho as pessoas que precisam de nós, aquelas pessoas que está ao nosso alcance auxiliar. Muitas vezes é simplesmente ouvindo, ou então falando uma palavra do Evangelho. Você pode servir no caminho do Senhor e ter a certeza de que estará muito bem amparado para realizar tudo isso. É simplesmente colocar em prática o que você tem dentro de si. Nós agradecemos a oportunidade que recebemos hoje, para que possamos finalizar a palestra de hoje, façamos uma prece em agradecimento ao Senhor. Senhor meu Pai, eu lhe peço, em todos os lares, paz, que não falte, Pai, o pão material, o pão espiritual, que os meus irmãos tenham coragem para prosseguir, sabendo que cada um de nós tem um plano adequado para a nossa evolução. Passaremos pelo que tiver de ser, porque o Senhor é Pai amantíssimo e nos guia para o caminho exato da renovação. Agradecida ao amigo Erasmo Gurgel pelo trabalho em questão, imensamente agradecida. Graças a Deus, graças a Jesus. Grata.